Voltamos para o último bloco do painel regional, que entrevista o Dr. Tiago Queiroz, que é especialista em Previdência. Estamos também com o Carlos Saraiva, ele que é presidente do PTB de Guarujá, e claro, sempre contando com a participação do Fernando Chagas, nosso cientista político. E conforme eu prometi, as perguntas aqui dos telespectadores, ainda dá tempo de algumas últimas participações aí, 3202-7179, para você que tem alguma dúvida e quer participar. Valdomiro da Biquinha. Ele se aposentou em 91 com 10 salários e hoje recebe 3,7. O que fazer? Bom, vamos lá, Valdomiro. Olha só, como a gente estava falando, como teve disparidade, como o trabalhador sofreu nesses anos. O rapaz se aposentou com 10 salários e hoje recebe 3,7. O que acontece é que ele não vai conseguir a equiparação em salários mínimos. Esse tipo de revisão, muitos advogados já tentaram e não conseguiram, já está mais que sedimentado em entendimento jurisprudencial no sentido de que a aposentadoria, até legislação em contrário que seja criada, a aposentadoria não segue o mesmo reajuste do salário mínimo. O que os advogados... O salário mínimo não foi o padrão concedido para a aposentadoria. Exatamente. Houve a desvinculação. Isso mesmo. O que os advogados previdenciaristas têm tentado e têm conseguido é outros tipos, alternativas, revisões baseadas em falhas de cálculo do INSS. Quando ele se aposentou, em 91, a média dele, espero eu, tenha saído um pouquinho maior do que o teto na época, um pouquinho mais do que o limite estabelecido para os benefícios do regime de previdência social, do regime geral de previdência social. Esse excedente, esse pouquinho a mais que ficou, tinha que ser aplicado no primeiro reajuste, logo em 92. Esse reajuste nunca é aplicado. É aplicado só o reajuste que o governo concede, mas o INSS devia somar aos 5%, 6% que o governo dá, esse excesso, esse excedente que ficou para trás quando ele recebeu a sua aposentadoria. Esse é um tipo de revisão que os advogados têm ingressado e têm obtido sucesso, é chamada da revisão do teto. Silvio do Rio Branco tem 31 anos de contribuição, falta 4 para se aposentar. Vale a pena se aposentar com este tempo ou espera mais um pouquinho? Bom, primeiro, Silvio, o que você tem que ver se você atingiu o pedágio. O que acontecia até 98, existia a aposentadoria proporcional. Você podia se aposentar com 30 anos e a mulher com 25. Depois de 98, foi extinta a aposentadoria proporcional e caso o trabalhador quisesse se aposentar com menos de 85 anos, ele devia cumprir o pedágio. O que é o pedágio? É aquele tempo que faltava para atingir os 30 anos, é acrescido de 40%. Vamos supor que em 98 faltassem 5 anos para você se aposentar pela proporcional, aos 30 anos. Esses 5 anos eram acrescidos de 40%, passam a ser 7 anos. Então, ao invés de se aposentar pela proporcional com 30 anos, você ia se aposentar com 32 anos. Então, os 31 já não seriam suficientes. Vamos supor que os 31 sejam suficientes e acolham o seu pedágio, estejam abrangendo o seu pedágio. Se os 31 forem suficientes, se você faltava muito pouco para se aposentar pela proporcional em 98, você tem que pedir o cálculo pelo INSS. Nada de pedir aposentadoria para depois receber e reclamar, porque tem ainda a chance de abrir mão do benefício. Se aposenta, se acha que o cálculo veio muito baixo, você tem um mês para abrir mão do benefício, para pedir extinção, pedir o cancelamento. Pode fazer isso também, mas vale mais ele pedir para um profissional fazer o cálculo para ele, ou então o próprio servidor do INSS informar quanto que ele vai sair de aposentadoria se ele pedir aposentadoria hoje, caso ele tenha direito com esses 31 anos, dependendo do pedágio que ele tenha a cumprir. Aí ele espelha e toma uma decisão. Exatamente, precisa saber quanto faltava para a proporcional em 98, dependendo do quanto faltar. Se ele já tinha direito à proporcional, se ele já tinha os 30 anos em 98, com 31 ele vai conseguir um pouquinho mais do que ele ia conseguir em 98. Você vê que a complexidade da legislação muitas vezes faz com que o próprio contribuinte, o segurado nunca vai ter condições. Nunca vai ter condições de saber, porque além de saber o pedágio, ele tem que saber quanto ele tinha em 98, qual era o cálculo em 98, a idade dele e o tempo de contribuição e todas as contribuições que entram, todas as contribuições entram para o cálculo, não só os últimos 3 anos. Depois ele conseguir essa média, ele vai entrar com o fator previdenciário, descobrir a expectativa de vida dele, quer dizer... A surpresa é quando ele senta ali na frente do... calculadora científica da verdade. Olha, a fórmula do fator previdenciário é uma fórmula digna de 5º ano da faculdade de matemática, de 5º ano da faculdade de engenharia, de pós-graduação em engenharia da computação. É uma fórmula desse tamanho, mal cabe na página da lei. Se você abrir um código, é um negócio que ocupa 2 linhas. Eu duvido que a pessoa que tenha criado essa fórmula saiba explicá-la. Independente de tudo isso, a ação de revisão, ela prescreve em quantos anos? Existe muito debate quanto a isso. Existem pessoas que entendem, o INSS entende que a decadência se opera em 10 anos a partir da concessão do benefício. No entanto, é entendimento jurisprudencial sedimentado, inclusive nas instâncias superiores, que não prescreve fundo de direito, porque se trata de uma obrigação de trato sucessivo. Ela se renova a cada mês. Quer dizer, porque passou esse tempo, então o segurado vai ser obrigado agora, todos os meses, a levar o mesmo salário baixo?
De jeito nenhum. Se o erro foi operado no início, o erro se opera até hoje. O benefício está contaminado desde o início. Então, se o erro, exatamente, se o erro se opera até hoje, então ainda está errado o INSS e cabe a revisão ainda. Ele só tem a prescrição quinquenal, vai poder cobrar só os últimos 5 anos. E quanto dinheiro o governo não ganhou com essa prescrição quinquenal, hein? A revisão da OTN, a gente briga, é de 77 até 88. Eu entro hoje com uma revisão da OTN, eu só cobro os últimos 5 anos, de 2005 para cá. O INSS ficou com tudo do bolso de 88 até 2005. Vamos mais perguntas, telespectadores. A Solange do Macuco. O marido dela tem 43 anos, foi registrado por 25 e hoje é autônomo. Ela quer saber o que o senhor aconselha a realizar como pagamento, mínimo ou máximo? Todo mundo sabe quanto mais pagar, mais recebe. Mas é bom prestar atenção no cálculo, fazer o cálculo pela página da internet, pedir para o próprio servidor do INSS fazer o cálculo, marcar a consulta, agendar a sua entrevista no INSS pelo 135, o famoso Previfone, ou pelo site www.inss.gov.br www.inss.gov.br ou Previfone 135, agendar a sua consulta no INSS e o servidor vai fazer o cálculo. Porque muita gente, faltando 1 ano para se aposentar, passa a contribuir sobre os 10 salários, sem saber que essa conta, olha, desde 98 que a conta é diferente, que a forma de cálculo mudou e o trabalhador, ainda hoje, muito trabalhador não sabe disso. Ele acha que é o último ano. Então, no último ano, ele passa a contribuir desesperadamente sobre os 10 salários, achando que vai se aposentar com 10 salários. Aí é jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. Se falta pouco tempo, é jogar dinheiro fora. E principalmente porque se ele já contribuiu no teto durante muitos anos, ele pode até, em alguns casos, olha gente, cuidado, não é para todo mundo. Em alguns casos, pode contribuir até sobre o mínimo. Porque a lei diz que são excluídos do cálculo os 20% menores salários de contribuição. Isso mesmo, se você tem 100 contribuições, 20% delas, 20, podem ser no salário mínimo, porque vão ser excluídas, entendeu? Ele pode ter esse benefício. Essa complexidade da legislação, essa falta de esclarecimento, facilita quem? Favorece a quem? O trabalhador que não é. E também, de uma certa forma, acaba até acomodando nossos o equilíbrio fiscal do INSS. A fórmula do fator previdenciário é uma aberração. O nome do novo documento exigido para comprovar a aposentadoria especial, PPP. PPP todo mundo sabe falar, o RH da sua empresa sabe o que é PPP. O problema é o que quer dizer essa sigla? Perfil Proficiográfico Previdenciário, tá certo? Lembrou? José do Rio Branco, São Vicente. Ele está afastado por acidente de trabalho, é carpinteiro. Neurologista não dá alta. O que fazer se ele precisa trabalhar e não consegue? Se ele não consegue trabalhar e o médico dele diz que ele não pode trabalhar, ele tem mais é que ficar afastado. Porque o nosso telespectador até me espantou. Ele é o primeiro que eu vejo querer levar alta do INSS. Meus parabéns ao telespectador que quer trabalhar. Né, exatamente, porque provavelmente acontece com ele o caso de vários outros segurados. Ele recebia mais quando estava na ativa. Depois ainda tem gente que fala que o INSS paga mais auxílio-doença do que o trabalhador recebia. Não, isso não é verdade. Muita gente recebe menos pelo INSS do que quando estava na ativa. Se ele precisa trabalhar, se ele já estiver curado, peça ao seu médico que ateste isso. O médico vai falar a verdade. Se o médico achar que ele pode trabalhar, o médico vai atestar isso, ele pede a alta. Ou então é só esperar o benefício expirar. Já existe a famosa alta programada, que o médico dele consegue prever quando o trabalhador vai estar bem. Ele é só esperar passar a alta programada, acabou o benefício, volta para a empresa. Olha, 1 minutinho de programa rapidinho. Serina, de Praia Grande. Ela é aposentada há 4 anos e falta receber resíduo, pois ficou parado um tempo no INSS. Passou de São Paulo para Santos e até agora não recebeu resíduo. O que fazer? Primeiro que você vai saber da telespectadora o que é o resíduo. Se ela estiver se referindo às contribuições que verteu enquanto aposentada, isso se chama pecúlio e há muito tempo foi extinto. Não existe mais o pecúlio, ninguém mais consegue receber de volta essas contribuições que verteu enquanto era aposentado. O que o pessoal está ingressando é com a nova ação de cancelamento da aposentadoria para obter uma nova, que ainda é muito divergente em entendimento jurisprudencial. Caso a telespectadora esteja se referindo a esse tipo Cada caso é um caso, né? Exatamente. Olha, com isso a gente vai chegando ao final do painel regional de hoje. Agradecer a todos que participaram, Raimundo da Cidade Náutica, o Uriel do Campo Grande também. Hoje não deu tempo, Uriel, tá vendo? As pessoas foram mais rápidas aí. Qual é o quê? Emenda 475, a gente ia entrar nessa questão, não deu tempo, num próximo programa a gente entra. Henrique do Parque São Luís também participou, Benedito de Vicente de Carvalho fez pergunta pra gente, o Paulo César do Canto do Forte também participou aqui do painel regional de hoje. Obrigado a todas as participações. Felizmente não deu para responder todas, mas tentamos responder a maioria aqui. Doutor, obrigado pela participação no painel regional de hoje. Carlinhos, obrigado por ter vindo mais uma vez. Queria ressaltar só uma única coisa, né, William? Acho que se discute muito esses problemas, mas em resumo, a decisão é política, é vontade política de se mudar e buscar os recursos necessários para se fazer uma reforma política
na Previdência e coerente em benefício dos nossos aposentados. Né? Chagas, obrigado pela participação. Um abraço. Lembrando que sugestões e soluções são sempre dadas. Está na cara que o problema é político. A gente volta amanhã às 10 horas da noite. Até lá.